Hello, everybody. Good afternoon. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos fazer a leitura aqui da nossa prova, da nossa agenda. Vocês vão fazer aí na casa de vocês a nossa provinha. E vou ler aqui cada uma das questões com vocês, vou explicar o que é para fazer, tá bom? É importante que vocês façam a prova com calma, leiam bem as questões, assista essa aula, tá? Para poder entender o que é para fazer, para não ter nenhuma dúvida a respeito de como resolver, ok? Quando terminar a prova, faz aquela leitura, vê se tá tudo certinho, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, como vocês já sabem, aqui onde tem aluno, né? E as questões, gente, eu fiz, deixa eu ver aqui, eu elaborei 5 questões, ok? São 5 questões super simples, fáceis de fazer. Ó, a questão número 1 diz o seguinte: complete a tabela a seguir com as informações que faltam. Então, nós temos aqui country, que é o país, certo? E nationality, né, que é a nacionalidade. Então, por exemplo, aqui eu já tenho o país. Vocês vão completar esses espaços que estão faltando, ok? Então, France, ok, o país France. Quem nasce na França? Né? Qual é a nacionalidade de quem nasce na França? In English, ok, pessoal? Vocês vão colocar a nacionalidade aqui em inglês, de acordo com o que a gente estudou. Então, France, a nacionalidade. E vocês vão colocar. A professora é francês. In English, certo? Em inglês. Qual é? Aí vocês vão colocar aqui. Aqui, nesse segundo caso, eu já tenho a nacionalidade, certo? The nationality. Chinese. Tá ok, essa nacionalidade, Chinese, né, chinês, é de quem nasce em que país? Então, vocês vão colocar aqui o nome do país em inglês, ok, pessoal? E assim sucessivamente, ó. México, né? Quem nasce no México? Qual é a nacionalidade? Vocês vão colocar England, né? Que é Inglaterra. E assim sucessivamente. Vocês completam apenas os espaços que estão faltando, ok? Questão número 2 diz o seguinte: observe as bandeiras, certo? As bandeiras estão aqui embaixo, ó. Tem bandeiras de vários países. Ó, em seguida, complete as frases abaixo utilizando as nacionalidades e cores do box. Então, eu tenho aqui, ó, desse lado do box, nationalities, ok? São as nacionalidades, Japanese, Brazilian, Chinese, French. E aqui eu tenho as cores dessas bandeiras, certo? Então, colors, yellow, red, blue, yellow, ok? Então, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que eu tenho uma frase, eu tenho a bandeira, e aí vai dizer aqui, ó, aí vocês vão colocar a nacionalidade dessa bandeira, certo? Uma dessas 4 opções. Essa bandeira aqui é de que país? Vocês não vão colocar o nome do país aqui, gente, vocês vão colocar a nacionalidade, certo? Aí vocês vão colocar, sei lá, deixa eu imaginar uma bandeira aqui que eu não coloquei aqui em cima. Por exemplo, Italian. Pronto. Ok, vou colocar Italian flag, né, que seria uma bandeira italiana, ou seja, de que país que é uma bandeira italiana? Da Itália. Então, vocês vão colocar aqui a nacionalidade, certo? A bandeira italiana. Vocês não vão colocar a bandeira da Itália, vocês vão colocar a bandeira italiana, Italian, tá? Um exemplo, gente. Não estou dizendo que é a resposta nem nada, não, tá? Só dando um exemplo. Vocês vão colocar aqui uma dessas 4 opções do box, tá bom? De acordo com o que vocês estão avaliando aqui a bandeira. Is green, ou seja, é verde. Quais são as outras cores? Aí vocês vão colocar aqui a cor que está faltando. Ó. Tem blue and white. Qual é a cor que está faltando? Aí vocês vão analisar e colocar uma dessas 4 cores aqui, ok? Aqui embaixo, do mesmo jeito, vocês colocam a nacionalidade dessa bandeira, flag is, aí vocês vão colocar a cor que está faltando, ok? Todas as cores e as nacionalidades estão aqui em cima no box. Então, vocês vão completar, ó, são 4 bandeiras, tá bom? Analisem direitinho, vocês têm no livro também, dá para identificar essas bandeiras lá no começo do capítulo, certo? E as nacionalidades também. Questão 3 diz o seguinte:
Complete as frases a seguir com where e what. Então, vocês vão colocar aqui, né? Used to ask about locations, né? É usado aqui para perguntar sobre localizações. Eu utilizo o quê? Where ou what? Vocês vão colocar aqui. A gente já fez até uma atividade parecida com essa. Used to ask about objects and things, ou seja, né, é utilizado aqui para perguntar sobre objetos, sobre coisas, ok? Então vocês vão dizer where ou what. Questão número 4 aqui, ó. Eu tenho um quadro, ó. Leia o quadro abaixo e responda as questões. Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui, ó, que vocês vão analisar. Ó. Aqui no quadro eu tenho, é como se fosse um quadro, gente, de maratona aqui, né? Quanto tempo cada um desses candidatos desses respectivos países eles levaram para percorrer uma determinada distância, ok? Então eu tenho aqui, ó, Where is João Santos from? Né? De onde é o João dos Santos? Qual é o país dele? Certo? Então vocês vão analisar aqui, João dos Santos. O país dele está representado aqui pela bandeira, certo? Então vocês vão analisar aqui, colocar aqui, ó, country. Onde tem country, gente, vocês vão colocar o nome do país. Não é para pegar esse country e colocar aqui escrito do mesmo jeito, não. Country significa país, certo? Eu vi que na prova anterior, alguns de vocês colocaram o que estava dentro do parêntese aqui. E, gente, country significa país. Era para você dizer, lá na outra prova anterior, qual era o país que você morava. E aí muitas pessoas repetiram o que estava dentro do parêntese, tá ok? Então aqui, ó, he is from, vocês vão analisar aqui, João Santos. Ele é de que país? Country, país, certo? Aí vocês vão colocar o nome desse país aqui que vocês estão vendo a bandeira, certo? His, ou seja, ele é, aí vocês vão colocar a nacionalidade dele. Não é para colocar esse nome nationality aqui, certo? É para vocês colocarem a nacionalidade de acordo com o país dele. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui esse país. Vocês vão dizer que país é esse aqui e qual é a nacionalidade de quem nasce nesse país nessa segunda linha, certo? Ó, então aqui, letter B diz o seguinte: Where is Mariela Paris from? Ou seja, de onde é a Mariela Pérez? Aí vocês vão analisar aqui, ó. Tá aqui, Mariela Pérez. E essa é a bandeira do país dela. Essas bandeiras vocês conseguem achar lá no início da unidade, tá? Lá no início do capítulo, aquele exercício que a gente fez sobre tem as bandeiras, tem as nacionalidades também. Enfim, então vocês encontram no livro de vocês. Caso vocês precisem utilizar a internet, queiram uma ajuda da internet também, não tem problema, tá? Então pesquisem. Vocês encontram apenas pelo livro de vocês. Então, ela é de onde? Country. Qual é o país dela? Você vai colocar aqui, ó. Você vai ver essa bandeira aqui. De que país é essa bandeira? Vocês vão pesquisar, vão ver lá no livro, certo? Qual é o país? Aí vocês vão colocar o nome do país aqui. Não é para repetir country aqui em cima, não. Vocês vão colocar só o nome do país. Aqui embaixo, da mesma forma, vocês vão colocar a nacionalidade. Qual é a nacionalidade de quem nasce nesse país? Por exemplo, quem nasce na França, certo? France é o quê? French, né? A nacionalidade é francês, in English, French. Então, vocês vão colocar o nome do país aqui e a nacionalidade aqui embaixo. Aqui, ó. Where is Nico Nicareta from? Ou seja, né? De onde é o Nico Nicareta? Aí aqui embaixo, ó, já completei a primeira frase. Ó. He's from Italy. Ou seja, ele é da Itália. His. Quem nasce na Itália? Qual é a nacionalidade? Vocês vão colocar aqui a nacionalidade em inglês, ok? E assim sucessivamente. Ó. Where is Patrick Smith from? De onde é o Patrick Smith? Ele é do Quênia, né? He's from the Kenya. Então, vocês vão colocar a nacionalidade que nasce no Quênia. Aqui da mesma forma. Where is Sarah Hall from? Gente, vocês acham tudo aqui pelo... Não, Sarah Hall. Tá aqui o país dela, certo? Coloquei aqui embaixo. England. Então, X, qual é a nacionalidade que nasce na Inglaterra? Ok?
E por último, aqui a questão 5, circule where ou what e combine as questões com as respostas. Então, nós temos aqui, ó. Where or what is his name? Então, como é que eu pergunto? Eu faço essa pergunta aqui, utilizando where ou what. O que significa where? Vocês lembram lá que eu falei, né? Que significa onde. E o what é o que ou qual, certo? Então, eu pergunto o quê? Vocês vão analisar, tá? Não vou traduzir, não vou dar a resposta aqui para vocês. Então, vocês vão ver aqui qual dessas duas formas aqui que vai se encaixar, certo? Com essa frase. E aqui embaixo, vocês vão marcar a resposta, né? A frase aqui que responde essa pergunta. Então, só repetindo aqui, recapitulando. Vocês vão analisar a frase, vão ver qual é o que se encaixa, o where ou what. Aí vocês vão circular o where ou what, certo? Depois que formou aqui a frase, que você decidiu qual dos dois que é o certo, vocês vão responder essa pergunta. Então, aqui embaixo, vocês vão marcar a frase que responde essa pergunta. Então, por exemplo, a letra A aqui, eu tenho where ou what. Digamos que a letra A seja, eu vou dar uma hipótese aqui, mas vocês que vão pesquisar e vão ver se é certo ou não. Ó, digamos que eu utilize o what. Ok, então você vai, circula aqui o what. What is his name? Né? Qual é o nome dele, por exemplo? Então vocês vão analisar aqui embaixo qual dessas frases que responde essa pergunta. Ah, professora, sei lá, frase 1. Suposição, tá, gente? É o que eu tô dizendo, tô só dando um exemplo, vocês vão fazer aí na casa de vocês. Aí, digamos que é a primeira aqui que responde, aí vocês vão colocar a letra A aqui, certo? Ah, letra B, você circulou aqui where ou what, e aí vocês vão procurar aqui a frase que responde a letra B. Então, se for essa segunda, vocês colocam letra B. Né? Se for a terceira, se for a letra C, né? Se for a terceira, vocês colocam letra C, aqui letra D. Enfim, vocês vão analisar aqui, certo? Depois que vocês circularem qual dessas opções é a forma correta, né? E aí aqui embaixo vocês marcam a frase que responde a pergunta, ok? Qualquer dúvida vocês podem mandar lá no WhatsApp. Professora, eu não entendi isso, eu gostaria de que você explicasse, enfim, tá bom? Então é isso, pessoal. Good luck, né? Boa sorte. Faça uma boa prova com calma, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Bye, bye.